E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do álbum Big Day da Beyoncé. Foi o segundo álbum de estúdio solo dela, divide opiniões, né? Nem todo mundo gosta desse álbum, outros amam esse álbum, eu sou um dos que ama esse álbum, eu acho esse álbum incrível. Enfim, vamos discutir sobre a história do álbum, vou falar um pouco da minha perspectiva sobre o disco, enfim. Fica comigo nesse especial aí sobre o Big Day. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros temas relacionados. Eu já fiz o primeiro vídeo aqui sobre a Beyoncé, sobre o disco Dangerously in Love. Eu pretendo fazer da discografia toda dela, tá? Então, depois dá uma conferida nesse conteúdo aqui. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que eu gosto muito desse álbum. Mas por que eu gosto tanto desse álbum? Eu acho que esse álbum é muito caricato ao que a Beyoncé é como artista. Eu não sei se por causa do impacto que ele teve, a época que ele foi lançado, né? Todo o apelo que ele teve, os hits que ele produziu, mas eu acho que esse álbum ele tem uma característica muito única. E você nota claramente que, por mais que muita gente não saiba que aquelas músicas pertencem àquela era ou qualquer coisa do tipo, a pessoa automaticamente liga a Beyoncé, de tão caricata que é o tipo da batida, a construção da música, o tipo de letra e a forma que ela canta também, que é bem diferente do primeiro álbum, tá? Mas enfim, vamos focar na história desse álbum e entender como esse álbum foi concebido. É importante a gente levar em consideração o que aconteceu lá na era Dangerously in Love, né? Como eu falei lá naquele outro vídeo, a Beyoncé, ela teve uma sessão de gravação desse disco muito boa, então sobraram muitas músicas. Ela fez mais de 45 faixas pro Dangerously in Love. E dessas 45, apenas 15 foram lançadas. Dessas que foram lançadas, as outras ficam todas guardadas, né? E a Beyoncé tinha o desejo realmente de fazer uma continuação pro Dangerously in Love, enfim, tinha todo esse desejo naquela época ali. Só que no mês de janeiro de 2004, uma pessoa da equipe dela falou que a Beyoncé não estava mais com planos de transformar aquelas músicas ali em uma continuação do Dangerously in Love, que ela tinha mudado os planos dela. A escolha de fazer isso foi exatamente para poder focar no álbum final das Destiny's Child, que era o álbum Destiny Fulfilled. Como eu falei lá naquele primeiro também, o pai da Beyoncé, que cuidava das carreiras das Destiny's Child, o desejo dele era de lançar carreiras solos para poder aumentar o valor comercial da franchise das Destiny's Child, né? Então ele lançou um disco para Michelle, ele lançou um disco para Beyoncé e ele lançou um disco para Kelly Rowland. A Beyoncé e a Kelly Rowland tiveram um sucesso muito grande porque elas foram bem jogadas no mundo do pop ali. Já a Michelle não teve esse feedback tão incrível quanto as outras duas tiveram, né? Por causa exatamente que ela foi jogada um pouco mais pro mundo do gospel, um outro universo que não era diretamente ligado ao Destiny's Child como artistas mainstream do pop. Depois que ela trabalhou nesse álbum das Destiny's Child, né, um dos desejos que ela tinha era voltar às gravações e começar a produzir um novo projeto dela. Só que ela, mais uma vez, ela colocou esse projeto em uma questão ali mais de não pensar nisso agora, não focar isso agora, por causa que ela entrou oficialmente no cast do filme Dreamgirls. O Dreamgirls é um filme adaptação do vencedor de Tommy, do musical da Broadway, né, de 1981. Beyoncé tinha certeza que o que ela queria naquele momento era fazer o melhor possível dela naquele filme e ela não tinha realmente planos de fazer coisas ao mesmo tempo. Como eu disse, ela queria se concentrar para entregar o melhor dela naquilo ali. Não é à toa que o filme é incrível, né? A Beyoncé chegou a dizer para Billboard que ela não estava interessada em mexer em disco naquele momento. Ela não queria escrever nada, ela não queria produzir nada. Ela precisava focar no que era o momento necessário dela, que era trabalhar no filme. Depois de um mês que ela tirou de férias, depois de trabalhar em todo aquele processo ali que foi o Dreamgirls, finalmente ela entrou em estúdio. Ela disse que depois que ela acabou de fazer o filme, que ela ficou muito inspirada por diversas coisas. Ela tava com muitas ideias, ela tava com muitas coisas borbulhando na cabeça dela e falando pra ela, experimenta isso, faça isso. E essas coisas todas começaram a acontecer
e ela começou a meio que produzir o disco sem o conhecimento do pai dela, que era o empresário. Afinal de contas, ela queria juntar mais as ideias, como eu disse aí, que estavam fazendo as emoções dela tantas ficarem ali à flor da pele. A Beyoncé gravou esse álbum todo em silêncio, sem o pai dela saber. E as únicas pessoas que estavam envolvidas nesse processo e sabiam apenas dessa produção eram as pessoas que estavam envolvidas no álbum e o executivo Max Goose. Ela começou a trabalhar com pessoas muito importantes da indústria: Rich Harrison, Rodney Jerkins, Sean Garrett, Cameron Wallace, The Neptunes, o duo Stargate, o Swizz Beatz e o Walter Millsap. A sobrinha dela, Angela, também foi uma das pessoas que ajudou na composição do álbum, além da Makeba Reed, que escreveu para ela Deja Vu. Para poder começar a gravar esse álbum, a Beyoncé alugou 4 estúdios diferentes e selecionou um desses estúdios para cada produtor principal envolvido no álbum. Ela colocou um estúdio pro Harrison, um pro Jerkins, um pro Garrett e deu para cada um para eles um trabalho ali. De certa forma, a Beyoncé queria criar uma competição assim saudável entre eles, para eles poderem entregar o melhor trabalho possível ali. Afinal de contas, ela colocou eles em trabalho ali por conta delas, para eles entregarem o máximo possível de músicas para ela no menor tempo possível. Para vocês terem uma ideia do tanto que esse álbum foi assim um momento de grande foco na vida dela, enquanto ela escolhia uma música, o pessoal trabalhava nas letras, o resto do povo já estava fazendo outras músicas enquanto isso. Então não era um processo que eles faziam uma canção, esperavam, faziam outra. Não. Eles assim, entregavam uma batida enquanto um fazia letra, outros já estavam produzindo um beat de cá. Então foi um processo muito rápido para desenvolver todo o disco B-Day. Para vocês terem uma ideia do quão maçante era esse grande trabalho que ela estava fazendo ali e o quanto ela queria entregar aquilo rápido, as sessões de estúdio chegavam a durar 14 horas por dia em cada estúdio, né? Então era uma sessão muito assim, dura de trabalho, muito focada e que necessitava de grande atenção. B-Day foi um dos álbuns mais rapidamente produzidos da história, né? E que teve mais sucesso comercial. Para vocês terem uma ideia, em menos de 2 semanas, né? O disco já estava pronto. É um absurdo de pensar que, tipo, tudo foi tão rápido assim. Pensa, você começa hoje, aí daqui 2 semanas você já tá com o disco pronto e tudo preparando-se para ser lançado depois. Então foi uma loucura tudo isso que aconteceu. A Beyoncé estava gravando basicamente 3 músicas ao dia para poder finalizar logo o trabalho. Uma das pessoas que foi o Swizz Beatz, né, que estava fazendo ali grandes músicas para Beyoncé, ele foi, junto com o time dele, uma das pessoas que mais teve músicas aceitas e colocadas dentro do álbum. Umas outras músicas do álbum foram gravadas em estúdios diferentes, mas essas músicas são muito selecionadas. Com Dress foi gravada em Aspen, no Colorado, e teve parte também gravada no Lair Studios, onde a música Irreplaceable também foi feita. No Hanson Recording Studios ela fez Check on It, Kitty Cat e Green Light, além também das gravações de vocal do Deja Vu. Todas as músicas da versão standard do álbum foram gravadas em um único estúdio em Nova York. Essas gravações de foco que a Beyoncé teve, 25 faixas foram criadas para o que seria o futuro do álbum B-Day. E o álbum também foi masterizado oficialmente no mês de julho de 2006. O nome do álbum B-Day, né, referente a Birthday, né, que é o aniversário da Beyoncé. E o lançamento do álbum também aconteceu no aniversário de 25 anos dela. Visualmente, a Beyoncé explorou um pouco as coisas diferentes para esse novo álbum. Uma das coisas que foi muito explorada foi o visual mais setentista e sessentista nessa era, junto com o cabelo, o delineador, que formou uma imagem muito forte dela perante tudo aquilo que ela ofereceu ali naquela fase. O álbum teve algumas diferenças de tempo de lançamento, né? Nos Estados Unidos ele chegou oficialmente no dia 5 de setembro. Em outros países como Áustria, Brasil, Alemanha, Itália, Polônia e na Suíça, ele chegou 4 dias antes, no dia 1º de setembro. 7 meses depois que a Beyoncé tinha lançado o álbum, uma versão nova do álbum foi lançada como Deluxe. Uma dessas músicas que foi lançada nessa versão Deluxe foi a maravilhosa Beautiful Liar, que inclusive é uma das músicas mais incríveis da Beyoncé pra mim. A música fez história, né, Billboard Hot 100, exatamente porque ela subiu 91 posições
saindo do número 94 e indo para número 3 no dia 7 de abril de 2007. Amor Gitano também foi uma das músicas novas colocadas no álbum e era um featuring com um estilo mais de flamenco pop com o cantor Alejandro Fernandes. A música, na verdade, foi parte do soundtrack também da novela El Zorro, além também das versões de Listen, Oye, Irreplaceable, Belo Embusteiro. É importante a gente dizer também que da franchise do Bayday, né, uma das coisas que foram lançadas foi um EP com essas músicas em espanhol que ela gravou depois, intitulado Irreplaceable. Um especial muito incrível também foi feito pro álbum, intitulado Bayday Anthology Video Album. Ele foi lançado simultaneamente com a versão deluxe e tinha 13 videoclipes, incluindo a versão de corte do diretor para Listen e também uma versão de estendida para Get Me Boyded. A maior parte dos clipes são para músicas mais dançantes do disco. Para vocês terem uma ideia, ela gravou todos esses clipes em 2 semanas para poder lançar o especial do álbum. A bicha trabalha loucamente. Os vídeos foram dirigidos por Jake Nava, Anthony Mandler, Melina Matskovas, Cliff Watts, Ray Kay, Sophie Muller, Diane Matrell e a Beyoncé por ela mesma. Beyoncé também foi muito perspicaz na escolha dos singles para esse álbum. O primeiro single do álbum, que foi Deja Vu, featuring com o boy dela, Jay-Z, né, foi lançado no dia 24 de junho de 2006. A música ficou em 4º lugar na Billboard Hot 100 e também ficou no topos da Dance Club Songs e das Dance Electronic Single Sales, além de charts como Hot Hip Hop, Hot R&B UK Single Charts, também no topo. Ela foi certificada ouro e teve o seu clipe, né, acompanhado aí, lançado, que foi dirigido por Sophie Muller. O hino Ring the Alarm foi o segundo single oficial do Bayday. Ele foi lançado na Rádio Urban no dia 10 de setembro de 2006 e como CD single no dia 3 de outubro. Comercialmente, a música foi o debut de maior chart dela, abrindo no número 12 na Billboard Hot 100 na sua estreia. A música também subiu para número 11 na semana seguinte e foi o primeiro single solo da Beyoncé a não ficar no top 10. Irreplaceable foi lançado como segundo single internacional e terceiro single de todo o disco. Ela foi lançada oficialmente no Reino Unido em outubro, dia 23. E nos Estados Unidos no dia 5 de dezembro. A música foi um sucesso, né, gente? Não tem como. Todo lugar tocava essa música. E, obviamente, a música também foi um sucesso na Billboard Hot 100, ficando 10 semanas no topo. Beautiful Liar foi lançado como single também e foi o primeiro single e único single da versão deluxe do disco. Ele também é o 4º single oficial do Bayday. Ele acabou vazando na internet em fevereiro de 2007 e foi, de certa forma, um hit contemporâneo. A música já estava tocando muito no dia 12 de fevereiro, já era bem conhecida. A música também fez um bom sucesso na Billboard Hot 100. Ela pulou de número 91 para número 94 e depois de 94 para número 3 na posição de singles internacional. Ela foi em primeiro lugar também nos 100 singles mais importantes da Europa, na Hot 100 da Europa. E também ficou no topo dos charts na França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Espanha, Suíça, Reino Unido e até Venezuela. Get Me Boyded foi o 5º single aí lançado desse álbum. Afinal, da Beyoncé não ia descansar, ia lançar todos os singles possíveis do álbum. A música ficou em 68 na Hot 100 e se tornou também uma das músicas naquele momento dela que teve o menor pico no chart. Engraçado, né, gente? Porque essa música, por mais que ela não tenha tido aquele hit de, sabe? A música é muito conhecida. Isso é um fato muito engraçado. Eu canso de falar isso aqui no canal. Quantas vezes músicas não atingem topos de paradas, mas elas são muito conhecidas. Eu acho que isso faz uma música realmente sucesso. O último single do álbum foi a faixa Greenlight, o 6º single. Greenlight foi planejada para ser lançada como segundo single do álbum, mas acabou não sendo essa escolha e o pessoal acabou optando por Ring the Alarm. Outro fato engraçado foi que músicas que não foram single do álbum acabaram aparecendo ali na Billboard. Upgrade, o Kitty Cat e Freakin' Dress foram músicas que apareceram ali. Upgrade com o Jay-Z foi lançada como single promocional nos Estados Unidos no dia 27 de novembro de 2006, ficando em número 59 e depois em número 11 na Hot 100. Kitty Cat ficou em 66 na Hot R&B Hip Hop Song. Freakin' Dress, que também é uma música muito conhecida do álbum, inclusive Freakin' Dress foi citada para ser uma das músicas singles do álbum, era também uma das possíveis segundo single do álbum. Ficou em número 25 na US Bubbling Under Hot 100 Singles. Esse álbum também ganhou um Grammy, tá? Na categoria Best Contemporary Album.
O álbum debutou também em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 541 mil cópias na primeira semana. Foi o segundo maior número de vendas de estreia da Beyoncé. Atualmente o álbum já passou dos 10 milhões de cópias, e é um álbum que, assim, como eu disse no começo do vídeo aí, não é um dos favoritos dos fãs, mas é um dos meus favoritos. Basicamente, a única música desse álbum que eu não sou fã foi a faixa Resentment. Fora isso, todas as outras músicas eu acho incríveis. Eu acho que esse álbum é um daqueles álbuns que você ouve do começo ao fim e você não fica entediado com o tipo do disco, né? É muito difícil você ouvir um álbum do começo ao fim e você gostar de todas as faixas, sabe? E esse álbum aqui, eu excluo apenas uma faixa que não foi uma que me teve um impacto tão grande. Fora isso, todas as outras são os meus top favorites. Agora eu deixo a pergunta pra vocês aí. Quais são as suas faixas favoritas do disco B-Day da Beyoncé? Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso sobre Beyoncé.